Oi pessoal, eu sou a Natália, sou acadêmica de Arquitetura e Urbanismo e hoje eu vou falar um pouco sobre o dadaísmo. Bom, para começar, eu vou fazer um resuminho sobre o que seria esse período. Bom, o dadaísmo foi um dos movimentos de vanguarda no início do século XX. O seu nome era derivado da palavra dada, que poderia ter múltiplos significados e ao mesmo tempo não significar coisa alguma. Ele surgiu durante 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, e ficou conhecido como um movimento de contestação dos valores culturais. Bom, esse nome ele foi escolhido de forma aleatória, porque foi o poeta Tristan, ele era um poeta francês, ele simplesmente abriu o dicionário, colocou seu dedo sobre uma palavra aleatória e falou que ia ser aquilo. A palavra que surgiu ali foi dada. Então, por isso que não tem muito sentido da palavra dadaísmo, porque era realmente isso que ele queria, trazer alguma coisa que não teria totalmente sentido. Esse termo dada, né, era o que as crianças francesas usavam para o significado de cavalo de madeira ou cavalo de brinquedo. Segundo Tristan, ele não queria que a palavra tivesse muita importância. O nome da palavra não teria muita importância naquele período, pois ele acreditava que a arte tinha perdido sentido durante o período, por conta da guerra que estava acontecendo no momento. E ao longo do tempo percebeu que muitos dos atos que os artistas faziam, era praticamente automático, independente da lógica, não tinha muito sentido o que eles estavam fazendo. Esses artistas dadaístas acreditavam que eles criaram uma arte que se liberta das amarras do pensamento nacionalistas. E assim surgiu, essa forma de criar aleatoriamente, automática, por exemplo, selecionando um grupo de elementos de formas aleatórias. O objetivo era fazer com que essas obras elas não lembrassem os métodos tradicionais de arte, que seria alguma coisa diferenciada que eles trazeriam para esse momento. Bom, agora eu vou falar algumas das características do dadaísmo. Basicamente, o dadaísmo foi um movimento de oposição radical, que foi contra a organização, a lógica e os valores tradicionais. Bom, isso era considerado como uma coisa provocadora, porque os artistas eram aquelas pessoas que faziam quadros ou faziam esculturas. Aí chegam algumas pessoas do movimento dadaísta e falam que não era só aquilo que era considerado arte. Isso foi irreverente e experimental, além de valorizar o improviso, e também foi uma baita crítica feita para o capitalismo e o consumismo na época. Eles defendiam uma arte espontânea com base em temas lógicos. Isso seria a falta total de sentido, de forma de assumir um caráter caótico e absurdo, além do pessimismo associado à política da época. O dadaísmo também é associado a duas técnicas artísticas diferentes. Bom, existiam duas técnicas, como eu havia falado, e essas técnicas eram de colagem e de readimento, mas eu vou chamar de objetos prontos porque fica mais fácil, porque eu não sei se é assim que fala essa palavra realmente. Bom, continuando. O que seria essas técnicas de colagem? As pinturas, elas apresentavam técnicas em que eram pegos pedaços diferentes de tipos de materiais diferentes, como papel, jornal, poesia, fotografia, tecido, entre muitos outros. E eles eram colados um ao lado do outro ou sobrepostos, de forma que criassem uma imagem composta por essas composições, por essa combinação. Então era de forma totalmente aleatória, as pessoas iam lá, colavam e era isso a técnica de colagem. E também tinha os objetos prontos, que seriam objetos que a princípio não possuíam valores artísticos.
e que quando eles eram tirados do seu contexto, eles acabavam se tornando suas obras de arte, e de forma que gerasse estranhamento. Um exemplo que eu posso dar são as obras de Marcel. Ele tinha um hábito de pegar objetos que tinham contextos completamente diferentes. Então ele pegava um objeto e tirava ele totalmente do contexto e dizia que era uma obra de arte. Aqui nessa parte eu coloquei 3 artistas que participaram desse movimento dadaísta. Bom, era o Marcel, o Max e o Mann. Acredito que seja assim que fala o nome deles. Bom, o Marcel, né, foi o que eu tinha citado, que tinha o costume de pegar objetos e transformar eles em arte. Bom, ele foi um dos precursores da arte, do dadaísmo, do surrealismo, do expressionismo abstrato e também inventor desses objetos prontos. Já o Max, ele foi um importante escultor e pintor surrealista. Ele aprendeu a pintar durante a sua juventude e as pessoas diziam que ele copiava as obras de Van Gogh, porque suas obras eram muito semelhantes. Mas ele sempre afirmava que não era nada disso, ele não copiava as obras deles, não tinha nada a ver com as de Van Gogh, porém eram bem parecidas. Bom, pelo menos as pessoas falavam que era. Já o Mann, ele foi um fotógrafo, diretor de cinema, escultor e pintor norte-americano. Ele é considerado um dos representantes do surrealismo e do dadaísmo nos Estados Unidos. Aqui eu coloquei algumas das obras do período. Eu escolhi 3 obras do Marcel porque eu achei as obras muito interessantes, a história também era muito interessante. Bom, essa obra que eu estou mostrando agora é A Fonte, do Marcel. Bom, essa obra ela foi criada em 1917 e causou alvoroço no meio artístico. E até hoje ela é um motivo de reflexão. Esse objeto ele é considerado um objeto pronto, como eu já havia falado, que tem um nome em inglês, mas o nome em inglês não é minha praia, então a gente fala objeto pronto, mas vocês vão entender. E foi um dos maiores destaques na arte, né? A história da fonte, ela é curiosa, porque em 1917 havia uma exposição que os artistas eles podiam escrever, né, os seus trabalhos e pagar uma quantia para que fossem exibidos. Porém, o Marcel, ao escrever um mictório assinado com um nome fictício, que foi de R. Muth, que está ali na imagem, o trabalho ele foi rejeitado naquele ano, porque além do Marcel ele pegar uma coisa completamente diferente e tirar do seu contexto e representar como arte, ele ainda assina com um nome que não é dele, então as pessoas não queriam aquilo lá. Então essa obra ela foi rejeitada. Porém, ela ganhou notoriedade no ano seguinte, porque as pessoas ficaram curiosas para saber o porquê, né? Por que ele fazia isso com os objetos e falavam que era arte. A segunda obra é A Roda de Bicicleta. Bom, o Marcel ele decidiu colocar em um de seus ateliês em Paris uma roda de bicicleta fixada sobre um banco de madeira. E ali nascia um dos primeiros objetos prontos, intitulado como roda de bicicleta, que ganhou esse status em 1916. Bom, e também vale a pena lembrar, né, que esse termo usado como objetos prontos, ou seja, um objeto que não foi o artista que produziu, mas sim que ele elegeu como arte. Esse tipo de arte se tornou um marco no movimento dadaísta, pois ele questionava a produção da mesma, bem como o papel do artista, trazendo ainda mais um caráter irracional. Bom, e a próxima obra é a Mona Lisa de Bigodes. Nessa obra, utilizou como suporte um cartão de representação da famosa Mona Lisa, né, que foi feita em 1503 pelo Leonardo da Vinci.
O artista, ele interferiu na obra acrescentando bigodes e cavanhaque, feitos a lápis. O trabalho, no período ali, ele foi interpretado como uma forma de provocação sobre os valores da história da arte, até aquele momento. A obra, ela foi escandalizada à sociedade. Foi uma dose de humor e ironia. Tal atitude era coerente com o dadaísmo, que valorizava a crítica, o deboche e o sarcasmo como objeto de arte. A arte aplicada, né? O que seria essa arte aplicada? Bom, como o próprio nome diz, é a arte que se aplica a algo. Um exemplo seria se pegássemos uma obra do passado, uma arte do passado, e aplicássemos no presente, ou fazer algo parecido com aquilo que já aconteceu. Usar como referência. Um exemplo que eu peguei aqui foi a Mona Lisa, como eu havia falado no slide anterior, a Mona Lisa de bigode feita por Marcel. Nesse exemplo de arte aplicada, eu peguei o mesmo retrato, Mona Lisa, só que de forma diferente. Nessa arte aplicada, eu utilizei gatos. Na primeira imagem, como pode ver, tem a Mona Lisa segurando um gatinho, e nas outras duas seriam um gato Mona Lisa. Então, o que seria essa arte aplicada voltada para o dadaísmo? É pegar alguma coisa que já está pronta e acrescentar alguma coisa e falar que é arte. Então, nesse caso de arte aplicada, seria pegar artes do passado, obras do passado, e colocar no momento em que a gente está vivendo. Então, no caso, seria isso. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. E até a próxima. Falou!